Graça e paz, irmãos, tudo bem? Que bom estarmos juntos, mais uma semana do nosso estudo bíblico, seguindo o nosso circuito bíblico. Tá acabando, semana 49. Hoje eu quero falar de um texto muito conhecido de muita gente. E é uma delícia falar sobre ele, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu vou falar sobre a armadura de Deus. Antes de entrar no texto, para a gente saber como que a gente se protege do diabo e como que a gente enfrenta o diabo, a gente precisa saber sobre essa armadura e no que ela consiste. Então fica aqui para a gente conversar até o final, para você sair equipado dessa nossa conversa hoje. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor deixou a sua palavra, para que a gente pudesse ter acesso à verdade, à liberdade. Obrigado porque na palavra nós temos condução, nós temos orientação, nós temos tudo o que a gente precisa. A sua palavra é o poder de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Santo Espírito, por ter inspirado tantas pessoas para podermos hoje termos acesso à sua palavra. Nos ajuda, inclusive, a valorizar isso. Fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Efésios 6, Paulo escrevendo aos nossos irmãos de Éfeso, capítulo 6, ele fala do início lá nos deveres dos pais e dos filhos, depois dos escravos e dos seus senhores, e chega no versículo 10, num grande finalmente, né? Faz um monte de orientações nessa carta aos irmãos de Éfeso, e ele começa assim, versículo 10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O lugar de fortalecimento não é de Deus, é nosso. Nós nos esforçamos por estar próximos de Deus, buscando a Deus. É uma mortificação intencional da nossa carne. Quando fazemos isso, recebemos de Deus aquilo que Ele tem e é, que é a própria presença dEle. E à medida que vamos dando lugar por causa da nossa busca, a presença dEle nos toma completamente, porque vamos dando espaço para Ele. Dando espaço para Ele, somos cheios dEle, vivemos cada vez mais como Ele deseja, como o próprio Cristo. Fortaleçam-se. Então você e eu não podemos viver de boa nessa vida. A gente tem que buscar a Deus em todo o tempo, buscando ser fortalecidos por Ele através da nossa busca. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Quando estamos nele, desfrutamos do seu poder. Desfrutamos da companhia e de quem Ele é. Ele é poderoso. Então o crente é diferenciado. O crente em Cristo, através do Espírito de Deus, nós temos poder nessa terra de curar os enfermos pelo nome de Jesus. Nós temos o poder de ressuscitar mortos, de falar em outras línguas, de enquanto estamos cumprindo a nossa missão, se tomarmos algum veneno mortal, alguma coisa não nos fará mal, porque estamos no cumprimento da missão. Esse poder já foi dado. Agora, o que resta para nós é tomarmos consciência diante disso. Por exemplo, a gente vai se encontrar com alguém. Senhor, alguém que não é crente, eu estou investindo nessa pessoa. Eu preciso que Deus fale para ela. Aí eu fico orando, Deus, fala com ela. É verdade. Mas Deus, me dá uma palavra, é verdade. Mas se você estiver com ela e abrir a sua boca, você já tem o que você precisa. Deus não precisa te dar outra coisa. Você já tem o Espírito de Deus. Abre a boca que Ele vai falar. Ele vai usar você.
Porque você já tem o Espírito de Deus, você já tem o poder de Deus sobre a sua vida. Então você não precisa de algo mais. Claro que se Deus quiser falar algo especificamente, Deus quiser agir de uma maneira específica naquele tempo, Ele vai fazer porque Ele é Deus. E não dá para a gente ficar colocando Deus numa caixa, reduzindo Deus à nossa inteligência ou à nossa capacidade de lidar com as coisas. Não, 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 não. Deus é maior do que isso. Versículo 11, vamos lá. Vistam toda a armadura de Deus. É parte da armadura? Aí você está respondendo aí, não, não é. Toda a armadura de Deus. Não dá para a gente usar o capacete e não usar a espada ou o escudo. Não dá para a gente usar o escudo e não usar a espada. Não, usem, vistam toda a armadura de Deus com um objetivo, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para que a gente tem armadura então? Aí você responde aí, para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, se você não está revestido da armadura, você não está. Não está protegido contra as ciladas do diabo. Você não está firme para resistir às ciladas do diabo. Porque aí o versículo 12 explica. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmão, olha, não adianta você ficar brigando com os irmãos, não adianta. Não adianta. Não adianta você ficar de pirraça, não adianta você ficar reclamando de como que as pessoas são más. Eu fui traído. Aquela pessoa não presta. Beleza, pode até não prestar, mas ela só não presta porque tem alguma influência do mal sobre a vida daquele ser humano. Então, a nossa luta não é contra esses seres humanos chatos que nos traem. Não é sobre isso. Os seres humanos que nos passam calote. Não, a nossa luta é contra os dominadores desse mundo, é contra os poderes e autoridades desse mundo. O diabo e seus anjos, seus demônios. São eles que ficam o tempo todo influenciando a mente e o coração das pessoas, tentando dominá-las, tentando enganá-las, usando-as para o mal. O mundo está caótico, o mundo está... Meu Deus, a natureza clama a volta de Jesus porque o mundo está terrível, mas não é por causa das pessoas. As pessoas são amadas ou devem ser amadas. O mundo está desse jeito por causa do diabo, por causa do pecado, por causa dos demônios que ficam agindo na vida das pessoas. Então, toma consciência que você não luta contra o seu cônjuge. Você luta contra a força espiritual que está agindo na vida dele. Por isso que a oração é um lugar tão fundamental na nossa vida com Deus. Fundamental, basilar, básico. Porque sem oração não tem fortalecimento, não tem relacionamento, não tem conversa, fala e escuta, não tem. É só fazendo coisas, sabe? Então nós lutamos contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, versículo 13, por causa de tudo isso, agora que você sabe de tudo isso, vistam toda a armadura de Deus. De novo, e Paulo, ele não é alguém que escreve aleatoriamente. Se ele está reforçando o toda a armadura, é porque certamente havia pessoas que gostavam de umas coisas e não gostavam de outras. Davam atenção a umas coisas e não davam a outras. Por isso, a armadura de Deus, que vamos começar a descrever agora,
deve ser vestida, apropriada, completamente, integralmente por cada um e cada uma, cada crente que nasceu de novo em Cristo Jesus. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Agora não é só lá em cima, como diz o versículo 11, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Por conta das ciladas do diabo, vêm os dias maus. Então, para que você possa resistir ao dia mau e permanecer inabalado, então ele está repetindo, ele fala lá em cima, ficar firme. E agora ele fala permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, ou seja, a armadura é para sempre. Até o final, nós precisamos permanecer vestido. Não tem o dia que eu vou tirar a armadura para poder tirar férias e pegar praia, pegar um bronze, vou ficar bronzeado. Então, vou tirar minha armadura para ficar bronzeado. Não dá para rolar, não vai fazer. Porque a armadura tem que ficar vestida até o fim. Porque eu preciso usá-la para resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito tudo até o final. Amigo, eu sei que, amiga, de repente você queria ouvir uma palavra tão legal que agora você pode tirar férias, que está tudo bem. Não dá. As nossas férias estão agendadas para o céu. Esse dia eu desejo e espero, e eu acho que você também. Versículo 14, tudo isso é preparação, viu? Para falar sobre a armadura. Paulo preparando a gente. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto da verdade faz com que a gente mantenha a nossa vida firme, sem variação, sem voltas, integridade, pessoas íntegras, pessoas retas. O cinto da verdade é Jesus Cristo e quem nós somos por causa dele. Nós dizemos sim ou não. Nós não variamos. Nós não mentimos. Nós não enganamos. Nós não damos um prazo e fazemos em outro prazo. Nós cumprimos os nossos acordos. Nós cumprimos a nossa agenda. Nós cumprimos a hora que nós marcamos com as pessoas. Porque nós agimos na verdade, por causa da verdade de Jesus. Permaneceremos firmes por causa do cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça. O que nos fortalece é sermos justos como o nosso Senhor. Só que só conhecemos a justiça conhecendo o justo. Então essa couraça, essa vestimenta, ela é olharmos para Jesus e agirmos como Ele agiria. Em toda e qualquer circunstância. Nos mantemos firmes, porque não variamos na verdade, por causa da verdade de Jesus. Nos revestimos da couraça da justiça, por causa do Jesus que é justo, e agimos como Ele. E tendo os pés calçados, vestidos, com a prontidão do Evangelho da Paz. Por que a prontidão do Evangelho da Paz? Por que é sobre os pés calçados? Porque nós, com os pés calçados, vamos cumprindo a nossa missão de propagar esse Evangelho num mundo de trevas, num mundo sem paz.
Então, a prontidão de pregar e anunciar tem que estar na nossa capacidade de andar por aí. Não na nossa capacidade de nos deitarmos e ficarmos confortáveis nos nossos lugares gostosos da vida, tomando uma água de coco na sombra da vida. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Você está pronto para pregar o Evangelho? Você vive pronto para pregar o Evangelho da paz? Pregar, anunciar o Evangelho da paz. Então, o cinto da verdade, a couraça da justiça, e já que eu estou com o cinto e com a couraça, eu já vou andando, pregando o Evangelho da paz às pessoas que não conhecem. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé é proteção. Na verdade, toda a armadura é proteção. Mas quando o diabo lançar os dardos, as flechas de fogo contra nós, nós nos escondemos atrás do escudo, nos apropriando daquilo que nós conhecemos de Deus na sua palavra. Fé é esse lugar que nós aplicamos a verdade na prática. Porque cremos que Ele é Deus, descansamos que Ele cuida de tudo. Porque cremos na palavra, não nos preocupamos com o amanhã. Porque cremos na palavra, oramos pelos enfermos e eles são curados. Porque cremos na palavra, saímos por aí, fazendo discípulos de todas as nações, povos e línguas. E aí o diabo vai lançar setas, flechas, dardos inflamados, e esse escudo da fé, por causa da palavra, ele tem a capacidade de não só neutralizar a seta, mas de apagar o fogo. É por isso que o diabo tem tanto medo de crente. Porque crente revestido de armadura toca o terror no diabo. Aí a gente se torna o pior filme de terror para ele. Não sou eu e você que temos que ter medo do diabo, é ele que tem medo da gente. Que a gente está revestido com o escudo da fé. Que qualquer tentativa dele, a gente se protege com a fé naquilo que a gente compreende da palavra e é verdade da palavra, e ele morre de medo da gente. Por isso que a gente faz menção e a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança. Versículo 17. Usem o capacete da salvação. O capacete da salvação está aqui na nossa cabeça pela consciência de que Jesus já fez o que precisava para a gente poder ter acesso a Deus. É a tomada de consciência de que eu não mereço. É a tomada de consciência que mesmo sem merecer eu desfruto. Aleluia. Você entende? Capacete da salvação. Se aproprie dessa verdade. E desfrute dessa alegria de ser protegido na cabeça vital por aquilo que você já tem por causa do que Cristo fez e não pela sua capacidade de fazer. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poder de Deus em nós, sobre nós e sobre os outros e para os outros. Essa é a nossa arma de ataque. O Espírito de Deus
pela palavra. Então nós estamos protegidos e atacamos com a palavra de Deus. Por isso que nos lugares que a palavra de Deus, a Bíblia chega, onde a palavra de Deus é pregada, o diabo quer fazer de tudo para destruir a Bíblia, enganar as pessoas com meias verdades ou quase mentiras. Ele quer tirar da mão das pessoas a palavra, para que elas não possam atacá-lo, não possam ir na direção do inferno e arrancar as pessoas do inferno, para que possam ser transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado Jesus Cristo. A espada do Espírito, ela é a nossa grande estratégia para poder saquear o inferno. Enquanto estamos prontos, calçados os nossos pés com a prontidão de pregar e anunciar o Evangelho da paz, nós, fortalecidos pela palavra, atacamos no Espírito. E no Espírito há dons, no Espírito há caráter transformado, no Espírito a gente transforma o mundo. A gente transforma as gerações, a gente influencia as gerações para a glória de Deus e pela glória de Deus. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, todas, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tudo isso da armadura, a gente pode ser revestido e revestido e revestido com o nosso joelho no chão, lembrando quem nós somos e quem Deus é. Então, se revista de toda a armadura, se revista do cinto da verdade, da couraça da justiça, dos pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Use o escudo da fé. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Desse jeito, você resiste o diabo. Você neutraliza as suas estratégias. Você se mantém firme. Você ora a Deus. Ora por todos os santos. E é aprovado por Ele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau.